Amém. Glória a Deus. Meus irmãos queridos, hoje nós continuamos com o tema Uma Igreja de Discípulos, parte 4. E nós vamos iniciar ali em Isaías, capítulo 50, versículo 4. E nós temos discorrido sobre a importância de gerarmos bons frutos. De gerar um bom fruto. Jesus disse que Ele profetizou sobre nós, né? Acho maravilhoso quando Ele diz: não fosse vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós, em João 15,16, para que vades deem fruto e o vosso fruto permaneça. E uma árvore ela é conhecida pelo tipo de fruto que dá. Então nós precisamos dar bom fruto. E eu creio, queridos, que além do bom fruto de Gálatas 5, que é o fruto do Espírito, né? Através da nossa comunhão com o Senhor, arrependimento, comunhão com o Senhor, consagração, nós vamos ganhando esse caráter. Aquilo que já foi gerado no Espírito vai aparecendo na nossa alma, nossos relacionamentos, nossa vida, nossas palavras, atitudes, relacionamentos. Além desse fruto interno, que é o fruto do Espírito, lá de Gálatas 5, nós estamos falando também de gerar fruto, que é, Deus disse assim: Timóteo, cuida de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo assim, lá em 1 Timóteo 4,16, né? Fazendo assim, não só você será salvo, mas os que te ouvirem também. Quer dizer, não é que Timóteo iria salvar as pessoas, mas pela vida dele, ele iria impactar pelo testemunho, pela conduta. E espiritual gera espiritual, cada um segundo a sua própria espécie. Fruto que nós podemos falar de gerar bons frutos é gerar discípulos idôneos, pessoas preparadas para o arrebatamento. Porque muitas igrejas, amados, você pode ver, a Bíblia diz lá em João 10, que a ovelha conhece a voz do bom pastor e de maneira alguma seguirá o estranho. Ou seja, o que é a palavra igreja no original? A palavra igreja no grego, eclesia, que quer dizer fora, tirado fora. Eclesia, os chamados para fora. Então, os chamados para fora. O que é a igreja aos olhos de Deus? É um povo que está, pela graça, saindo cada vez mais da esfera de Adão, da carnalidade, buscando o reino de Deus e sua justiça e entrando cada vez mais na dimensão do fruto do Espírito, preparado para o arrebatamento e ganhando almas aqui na terra. Porque Provérbios 11:30 diz que aquele que é sábio ganha almas. O que nós vemos então? O que é uma igreja aos olhos de Deus? Tem pessoas, queridos, que não conseguem discernir entre o santo e o profano. Para eles tudo é igual. Você coloca assim, qualquer tipo de comida, uma mofada, uma boa, uma bem gostosa, uma ruim, para ele tudo é igual. Eles não têm o discernimento para escolher o excelente. Veja bem, o que nós temos que compreender é que a diferença entre uma igreja, outra igreja, outra igreja, outra igreja, é o direcionamento profético. É a proposta, a visão, aonde você quer levar os membros. Para onde você está conduzindo as pessoas que estão frequentando ali. O que une as pessoas numa igreja? É a afinidade da visão. Por exemplo, eu sento ali e começo a ouvir a mensagem, o direcionamento daquela igreja e digo: isso bate com o que eu estou buscando. É isso que eu estou buscando. É isso que eu quero para o resto da minha vida. Então, ele vai ali e compara o direcionamento profético daquela igreja com a palavra e com a necessidade da sua alma. E ele diz: eu vou ficar aqui, não por causa do pastor, não porque é mais perto de casa, não porque eu vou ter um cargo, não. Eu vou ficar aqui porque a proposta profética, o direcionamento profético bate, no meu entendimento, com aquilo que eu vejo como igreja. Agora, uma pessoa ouve 20 anos alguém falando a verdade. Chega um falso profeta e fala meia dúzia, o contrário, mas absolutamente o contrário. E a pessoa não discerne o santo profeta e vai lá e segue. O que é isso? É uma pessoa que não tem o Espírito. Porque a pessoa que tem o Espírito, ela discerne o Espírito da alma. É o que o Júnior sempre fala. Discernir a diferença de Espírito e alma.
quando você vê que uma pessoa não consegue ver diferença entre um direcionamento profético e outro direcionamento profético, ele diz, tudo é igual, essa pessoa não tem o Espírito Santo, ela não é ainda um discípulo treinado. Porque um discípulo treinado, ele consegue, manejando bem as Escrituras, discernir entre a proposta de Deus e a proposta do diabo. Porque a proposta de Deus não é religião, a proposta de Deus é relacionamento diário, né? Pela graça. Aqui em Isaías 50, versículo 4, diz que todos os dias Deus nos desperta e abre os nossos ouvidos, para que nós possamos ouvir como um discípulo. Ele desperta o nosso ouvido para ouvir como um erudito, como alguém que quer aprender a vontade de Deus. Isaías 50, versículo 4. Queridos, eu queria que você pegasse, por gentileza, em Hebreus, capítulo 10. Vamos ver aqui, só um pouquinho. Eu estava pensando aqui no versículo. E nós, muitas vezes, não vemos que Satanás se transfigura em anjo de luz. Você sabe que, se você quer gerar discípulos, você tem que guiá-los pelo caminho certo. Diz lá em Isaías que haverá um caminho santo, Isaías 35, 8, que o mundo não entrará por ele. Então, o que nós temos que ver é que o diabo nunca ganha tanta alma. O diabo nunca ganha tantas almas, queridos, do que quando ele se transfigura de religioso, sabe? Através da religião, o diabo leva mais pessoas para o inferno do que através do mundanismo. Como se você está no mundanismo, ele é frio, ele diz, olha, eu preciso de uma religião, eu preciso voltar para Deus. Mas o religioso, ele fica tão vacinado que ele não consegue discernir o santo profano e ele troca Cristo por rituais e por uma busca paralela. Você sabe que a religião, ela anda no paralelo do verdadeiro evangelho. A proposta da religião, ela é muito atraente e conduz a multidões. Conduz a multidões porque ela oferece o temporário no centro e sacrifica o eterno. É tipo um atalho. Jesus diz, quem não entra pela porta é ladrão e salteador. A religião, ela coloca no centro da mensagem, do apelo, de direcionamento profético, as necessidades temporais. E tira a necessidade da santificação, de buscar o reino de Deus, a justiça, a cruz, a renúncia. Essas coisas são jogadas fora, são tiradas do contexto. Até dá uma pinceladinha aqui, outra ali, para dizer qual é a mensagem evangélica. Mas a proposta é colocar como busca e prioridade as coisas dessa vida. E o Senhor já diz, buscai o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Não. Essas pessoas têm outro evangelho. Aqui, Júnior, em Hebreus 10, versículo 18, diz assim, ora, onde há remissão dos pecados, né, os pecados foram pagos, né, já não há oferta pelo pecado. Ou seja, eu não posso, jamais, oferecer mais nada, Júnior, como sacrifício diante de Deus, para ser aceito, já que o sacrifício aceito está consumado, de João 19,30. Se o sacrifício de Jesus na cruz foi aceito como pagamento definitivo por todos os pecados, para que eu seja agradável a Deus, aceito e abençoado, qualquer outro sacrifício passa a ser uma blasfêmia. Júnior, se eu substituo o sacrifício de Cristo por qualquer outro sacrifício para ser aceito e agradável diante de Deus, porque a Bíblia diz o seguinte, que se você mudar um testamento depois da morte do testador, isso é um crime, porque o testamento, do jeito que foi feito, não pode ser acrescentado nem tirado nada. O testamento, depois que o testador morre, tem que ser daquele jeito, não pode ser acrescentado. Então, quando Jesus disse que ele pagou e que o sacrifício foi aceito, como que nós podemos saber que o sacrifício de Jesus ele foi satisfeito? Veja bem, amados. São dois aspectos interessantes. Quando Jesus diz está consumado, João 19,30, ele está afirmando que ele pagou pelo fato do pecado de Adão. Agora nós podemos ser aceitos, salvos, abençoados. Ele disse isso. Mas como é que nós podemos saber que isso é verdade? Veja,
Jesus é a verdade. Mas a confirmação de que Jesus realmente foi um sacrifício aceito, que o Pai agradou, isso foi como um cheiro agradável do Senhor, e que Deus agradou o sacrifício de Cristo para nos perdoar, é que Deus o ressuscitou dos mortos. Quando Deus ressuscitou dos mortos, Deus estava assinando embaixo dizendo amém, por estar consumado Jesus na cruz. A ressurreição de Cristo é a comprovação de que Deus Pai aceitou o sacrifício de Cristo como satisfatório e definitivo pelos nossos pecados. Isto é uma coisa bíblica. Quando nós vemos que Jesus derrama o Espírito Santo lá em Atos 2, é também uma confirmação de que o sacrifício foi aceito e que agora o Espírito pode ser derramado porque foi purificado pelo sangue. O que nós vemos, amados, que é uma cegueira dessa época, é que as pessoas não discernem do santo e profano. Você quer gerar discípulos, você tem que falar. Você tem que falar das seitas. Dói isso, mas tem que falar. Porque veja bem, uma pessoa que diz assim: olha, Júlio, isso que você pregou é igualzinho o que eu vi lá na igreja católica. Olha, o pastor daquela igreja de Porta Larga é igualzinho você pregando. É igualzinho o Testemunho de Jeová, o que eu vi na Adventista bate com aqui, o que eu vi lá nos Mormons. Veja, amados, o direcionamento profético não é o mesmo. Sabe por quê? Você tem que entender o direcionamento profético. Isso é uma coisa que só uma pessoa cheia do Espírito Santo vai poder discernir. Aqui está dizendo, em Hebreus 7,18, que aonde o pecado está pago, não resta sacrifício pelo pecado. Então, Júnior, por causa do sacrifício de Cristo, você é aceito, agradável, perdoado e salvo, por causa do sacrifício de Cristo. Partindo disso, agora você vai orar, jejuar, subir no monte, como filho, como amado, como agradável. A obediência da fé agrada a Deus. Todo sacrifício que você faz, sacrifício que é o culto racional, tudo aquilo que você faz como filho aceito e amado, vindo ser amado e aceito, e você faz para ter uma comunhão mais profunda com Deus. Então você jejua para ter uma comunhão mais profunda com Deus. Você sobe o monte e fica a noite inteira lá orando lá, para ter uma comunhão, para apropriar-se da revelação. Isso é agradável a Deus. Agora, todo sacrifício que se faz para ser aceito, para ser abençoado e para ser agradável, passa a ser uma substituição do sacrifício de Cristo. É Satanás transfigurando em anjo de luz. Diz 1 Samuel 20, versículo 3, que há um passo entre mim e a morte. É tão sutil. Mas vamos dar um exemplo. A Bíblia diz que você não pode comer nada oferecido a ídolos. Eu digo assim: Júnior, eu vou subir aquele monte e vou orar. E vou levar comigo umas garrafas de água. E vou subir de joelho. Vou fazer um sacrifício. E quando eu voltar, você vai tomar essa água e Deus vai te abençoar. O meu sacrifício fará com que agora você seja abençoado. Observe. Observe Hebreus 7,18. Tudo que eu fizer para ser abençoado é uma substituição sutil, satânica, maligna, e quem come aquilo está sacrificando os demônios. Agora, fala isso, você é apedrejado. Agora, quem é isso? Mas multidões estão sendo curadas. Não importa se dá certo, a questão é: qual o sacrifício que eles estão confiando? No de Jesus na cruz do Calvário? Ou no do pastor? Na água. Deus não quer que você tenha fé em objetos. Deus quer que você tenha fé em Jesus Cristo morto e ressuscitado. Quando a tua fé está em objeto, essa não é a fé de Jesus, é a fé de Tomé, que se eu ver, eu creio. Deus quer que você coloque toda a sua fé, no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Quando você diz: mas tudo bem, mas isso é um simbolismo. Não, isso é muito sério. Porque quando eu digo que eu preciso fazer um sacrifício para você ser abençoado, eu estou dizendo que você não será abençoado se não fizer o sacrifício. Eu estou dizendo que por causa do meu sacrifício você será abençoado. Jesus diz: olha, se você receber outro Espírito, outro Cristo, você vai sofrer. Sabe o que é outro Cristo? Outro ungido. Alguém tão ungido que por causa do sacrifício dele, você é abençoado.
O que nós vemos, isso é uma blasfêmia. Porque eu posso fazer um sacrifício para me ter uma comunhão com o Senhor, perceber mais o Senhor, isso é maravilhoso. Agora veja, Deus disse a Ezequiel, quando você entrar pelo santuário, você não saia pela mesma porta, mas saia pela outra, para que você não santifique o povo. A Bíblia diz assim, que aquele que pegasse o azeite ungido e ungisse uma pessoa na carne, ele seria destruído. Sabe o que significa isso? Que quando você passa para as pessoas o santo, sem que eles tenham buscando o reino de Deus, sua justiça, você passa para eles aquilo que Jesus tem para os filhos. Você dá para os cachorrinhos que não querem nada com o Senhor, e ainda pega o dinheiro deles. Você está entendendo? Olha, esse é o evangelho de Judas. Esse é o evangelho de Judas. O que nós estamos vendo, amados, é que vai se infiltrando uma mensagem paralela e as pessoas dizem, mas é tudo a mesma coisa. Se eu entro nessa igreja, naquela, é tudo a mesma coisa, pastor. É tudo Deus, é tudo Jesus, tem o nome de Jesus lá. Observe aonde o pastor quer te levar. Se ele quer te levar apenas para uma vida abençoada, se ele quer te levar apenas para uma vida próspera, se ele quer te levar apenas, aí tem cultos para te levar, terapia do amor para te levar a vida sentimental, campanha de prosperidade para te levar. Quando o direcionamento é este, nós não vemos respaldo bíblico para chamar isso de igreja. Tem um nome de igreja, mas aos olhos do Senhor é a grande meretriz. Por quê? Porque igreja é um povo que está gemendo, santificando a sua vida para o arrebatamento e buscando o reino de Deus, sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas, não imediatamente, porque José, quanto mais santificava a sua vida, mais ele sofria. E Deus diz lá em 1 Pedro 5,10 que depois de sofreres um pouquinho, Deus vai confirmar. E aí a pessoa vem para a igreja e fala, eu quero minha bênção, se não vier a bênção eu saio da igreja. Esse tipo de gente, amados, eles não estão entendendo o direcionamento profético. Igreja não é para você buscar a bênção, é para você se derramar, agradecer o que Deus já fez, santificar a sua vida. Esse é um direcionamento profético. Agora, se além da pessoa vir buscar a bênção, ele até vir no púlpito incentivando com campanhas que a pessoa busque isso, agora ela está ligado. Eu quero o seu dinheiro, e o povo dizendo, eu quero a bênção. Aqui está o evangelho de Judas. E as pessoas dizem, é tudo igual, pastor. Ora, você tem que compreender que a igreja verdadeira, ela tem um direcionamento profético. E esse direcionamento profético tem que ser o buscar o reino de Deus, sua justiça. Isso tem que estar no louvor, na oração, na pregação. É um direcionamento da própria igreja. Então, uma igreja que quer gerar pessoas apenas abençoadas, não é uma igreja espiritual. Não é uma igreja cujo espírito fala na boca do profeta. Porque uma igreja cujo espírito, porque o espírito da profecia é Jesus Cristo. Uma igreja cujo espírito fala, e ela é realmente igreja aos olhos de Deus, ela tem um direcionamento profético original. Ah, pastor, isso é um mero detalhe. Eu venho aqui, vou ali, é tudo a mesma coisa. Ora, você não tem o espírito. Porque o espírito discerne entre o santo e o profano, e discerne. Amados, você vai lá e explica para a pessoa ali a proposta de Deus. Por aqui, ó, direita. Chega um outro e fala assim, ó, por aqui, esquerda. E a pessoa olha para você e para ele e fala assim, tudo igual. Por exemplo, a igreja adventista diz o seguinte, se você comer carne, você perde sua salvação. Se você não guardar o sábado, você perde sua salvação. Se você não guardar a lei, além de crer em Cristo, você não guardar a lei, você perde sua salvação. Se você comer carne de porco, você perde sua salvação. E lá em Gálatas diz que se acrescentarmos algo à fé em Cristo, nós temos um outro evangelho. Mas é a mesma coisa, João. Tudo igual. Como tudo igual? Uns são legalistas e dizem que seremos salvos pela guarda da lei. E Paulo diz em Gálatas que pela guarda da lei ninguém será salvo, que eu creio em Cristo. E aí Deus vai me ajudando a obedecer a palavra, mas não para ser salvo, mas já como salvo. Veja, isso faz toda a diferença. Tudo que eu fizer, Júnior, para ser salvo, eu estou ouvindo a voz da serpente. Mas tudo que eu fizer já como salvo, agora eu tenho a proposta do evangelho. Se eu oro, se eu jejuo, se eu procuro cumprir a palavra como salvo,
Então isso é agradável a Deus, porque tudo que é de fé agrada a Deus. Agora tudo que eu faço sem ter fé, eu faço isso que o pastor falou, porque se eu não fizer isso eu perco a salvação. Eu estou dizendo que disso depende minha salvação. E quando minha salvação depende da minha atitude, esse não é o Evangelho do Senhor Jesus. Porque o Evangelho nunca pode depender da minha atitude. O Evangelho tem que depender 100% somente do sangue de Jesus. A minha atitude sempre será uma mudança gradativa, queridos, após a salvação. Deus santifica o homem. Mas nunca que ele vai chegar em 100% de atitude, de comportamento, de obediência para ser salvo. Mesmo a pessoa mais santificada dessa terra, ela não será salva pelo seu desempenho e atitude. Ela será salva pelo sangue de Jesus. E é claro que sua atitude cada vez melhorando mais aparecendo o fruto do Espírito Santo, mais galardão ela tem, mais almas ela ganha. Mas isso não tem nada a ver com salvação. E quando eu misturo salvação com regras, ou quando eu digo que a tua bênção depende de rituais, de dinheiro, de sacrifício, aí as pessoas dizem, mas é tudo igual, pastor. Você está entendendo? Ora, aquele que essa mensagem não for revelada, Gisele, daqui a pouco está dizendo, é tudo igual. Mas se você quer levar uma pessoa para ser preparada para o arrebatamento, e o outro aqui está treinando um povo à avareza, treinando um povo que pode continuar no mundanismo, e só dar um envelope, só congregar no domingo ali já está bom, e é a mesma coisa? Como é a mesma coisa? Você tem cérebro realmente? Será que você consegue raciocinar? Por quê? Nós precisamos, nesses últimos dias, tomar muito cautela. Mateus 24 diz que nos últimos dias haveriam muitos falsos profetas. E você sabe, amados, se você for comprar um tênis e tiver escrito Nokia, você não compra, porque é muito diferente. Quem vai comprar um Nokia lá no Paraguai? Nokia não quero Nike. Então, o falsificado, se ele não for muito parecido com o original, mas muito parecido, ninguém compra, porque se for Nokia, um bem grandão, ninguém compra, gente. Se for algo muito diferente, venham e adorem Satanás, façam um pacto de sangue. Pô, nenhum cristão vai numa dessa. Um programa de televisão, venham se prostrem entre os demônios aqui, façam um pacto aqui. Sabe, Gisele, ninguém vai. Mas se você for no Paraguai, em vez de Nike ali, dá um K, puxado um pouquinho para baixo, é Nike. É Nike. Mas parece Nike, mas é Nike. Não é Nike, é Nike. Mas parece Nike, senão não compra. Então, o que você tem que compreender, Senhor, a coisa que a igreja mais precisa hoje em dia, Júnior, o dom do discernimento dos espíritos. Essa é a coisa que nós temos que buscar coração, jejuns e súplicas. Porque a Bíblia diz que farão sinais que, se possível, enganaria até os próprios escolhidos. É o caprichado. Pastor, mas está dando certo, as pessoas estão sendo curadas. Olha os resultados. Eu fui para lá endividado, olha como eu estou prosperando. Veja. É isso que você quer, então vá também. Porque o que você queria não era o reino de Deus, sua justiça. O que você queria era a prosperidade. Como ele conseguiu, é o que você quer também. Então há uma afinidade, é o que você realmente queria. Eu estava sozinho, fui para lá, arrumei minha esposa, é o que eu queria. No fundo, era só o que eu queria. Eu estava ali fingindo que queria o reino de Deus, mas o que eu queria mesmo era muito dinheiro aqui no meu bolso. E quando eu vi ele dizendo lá que lá está prosperando, eu falei, então é Deus. Falei, mas na verdade, eu não queria Deus, eu queria o dinheiro, veja. Quando as pessoas começam a conseguir as demais coisas, mas elas não estão avançando no reino de Deus, mas elas estão conseguindo as demais coisas, e isto mexe comigo, é porque no fundo eu não queria Deus também. O canto da sereia me levou, sabe por quê? Pastor, sabe por que meu filho está assim? É más companhias. Mentira, ele anda com aquelas pessoas porque ele tem afinidade, porque ele pensa como eles, porque senão ele dizia, não quero. Veja, não, a oportunidade não faz o ladrão. Agora, vem me dizer que porque os outros estão errando, os outros estão jogando do quinto andar, que vão me jogar também? Não, eu não vou me jogar. Absolutamente pode jogar. 15 pessoas na minha frente podem pular do quinto andar, você não vai pular. Você tem uma meta na sua vida, você não é uma Maria, vai com as outras.
Então veja bem, amados, quando as pessoas começam a se empolgar com resultados, elas não compreendem que o Evangelho, a prioridade não é resultado, é relacionamento. Resultado vindo ou não vindo, demorando ou não demorando, não é por isso que eu estou aqui na igreja não. Deus me der ou Deus não der, Ele vai dar, porque Ele prometeu, mas não é por causa disso que eu estou aqui. E aí hoje as pessoas vão na igreja, se não tem um cargo, uma oportunidade no microfone, já vai embora. Por quê? Porque o que elas estão querendo é status. Elas vêm para a igreja, não recebeu a bênção, fez a campanha, elas vão embora. Por quê? Porque elas querem a bênção. Então, o que elas, no fundo, elas não compreendem é que Deus tem um chamado para elas. E esse chamado é para um relacionamento em santificação crescente. Ora, ninguém pode pôr um pé numa canoa, outro pé na outra canoa e uma hora vai cair. Porque ou eu sirvo ao Senhor ou eu desagrado o Senhor. Não podemos servir dois senhores, a Deus e a Mamon. Não dá, é uma fórmula explosiva. Só que as pessoas dizem que dá. Aí você pode buscar o reino de Deus e a justiça? Não, eu vou buscar meus interesses. Não, eu vou buscar o Deus e a justiça, eu vou buscar meu interesse. Não, você escolhe, você renuncia em segundo plano e busca Deus e deixa os resultados com Ele o tempo e o modo, e Ele vai gerar uma fé em você que você vai conquistar isso aí no tempo e o modo, ou você vai buscar conquistar isso e deixa a tua vida santificar para lá. Porque se você não está santificando a sua vida, você está prosperando, está sarando, mas a tua vida espiritual não está preparada para o arrebatamento. Porque não está se preparando, não está preparado. E todo dia tem pecado, todo dia tem fraqueza, todo dia tem mundanismo tentando nos atrair. Você não é treinado para vencer isso aí, você só é treinado para vencer financeiramente, vencer aqui, vencer e conquistar. Veja, esse é o canto da sereia. Agora veja, gente, se uma pessoa, quando ela é chamada para buscar essas coisas, ela se sente empolgada, ela não compreende que em Gálatas 4:6 diz que Deus colocou em nós um gemido, Abba, Pai? Porque Jesus morreu em primeiro lugar para que nós tenhamos uma comunhão cada vez mais profunda com Deus. É claro que Ele sabe que nós precisamos de saúde, de prosperidade, de bênção familiar. Ele sabe disso. Só que quando isso toma o centro do culto, o direcionamento do culto e o direcionamento profético, quando as coisas deste mundo tomam o centro, você veja, quando a árvore da vida era o centro do jardim, havia abundância. Mas quando a árvore do conhecimento do bem e do mal foi o centro, olha o caos. Quando a bênção é o centro do culto, aqui estamos na árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas quando o centro do culto é o reino de Deus e sua justiça, aqui temos a árvore da vida. Então tem aqueles que estão comendo da árvore da vida, então Deus criou relacionamento, o diabo criou a religião. Veja aqui, amados, por gentileza, Mateus 14:27. Que Deus nos ajude, amados. Que Deus te ajude e me ajude a escaparmos do canto da sereia. Porque vens transfigurando diante de luz e fala macio e oferece para você vantagens, privilégios. Mas por que eles não estão empolgados na tua santificação, pessoal? Por que isso não é nem mencionado? A renúncia, a cruz, o temor de Deus, as vestes brancas, o azeite transbordando. Por que isso não é mencionado? E por que eles saltam a ver do pescoço dizendo, eu subi o monte, agora Deus vai te dar. Mas peraí, por que isso? Ele está tão empolgado com isso? Isso não é o principal. Não é. Aí quando a pessoa é de Deus, ela compara a vida dela com o que ela quer, com o que o público está oferecendo. Assim, mas não é isso que eu quero. Isso eu preciso, mas não é isso que eu quero. Ela tem. Então Deus diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 2:10, que Deus enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Aqueles que não tiveram prazer na santificação, Júnior, mas tiveram prazer no pecado. Eu não quero vida santa, Júnior. Essa tua mensagem aí, muito cara. Sabe, esse negócio de eu quero alguém que me dê todos os resultados e privilégios sem que eu faça nada. Eu só te dou um envelope aí. Certo? Então, está feito com chave. Você não quer buscar o reino de Deus? Então Deus colocará sobre você um falso profeta. Qual o castigo de Deus para aquele que não quer Deus? Qual o castigo? Um falso profeta. É o que está aí, Júnior. Essa gente aí que está na mídia aí tirando dinheiro do povo, é castigo de Deus, porque o povo não quer ouvir os evangelhos. São tudo gente que saíram de igrejas idôneas e que não estavam tendo resultados imediatos, e disseram, aqui eu estou aqui me santificando, minha vida está acontecendo nada, olha lá como a coisa acontece, e foram tudo para lá e ficaram lá, porque o que eles queriam mesmo não era Deus, não era o reino dos céus, era o reino da terra. Vamos ver aqui, amados, Mateus 14:27.
Eu vou ler aqui Mateus 14, 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não tenho medo. Respondeu-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Aqui está Jesus treinando os seus discípulos, amém, irmãos? Enquanto Pedro só olhava para Jesus e ouvia a palavra de Jesus: vem. Sabe o que ele estava ouvindo? Vem. Quando eu estou ouvindo a palavra e olhando para o Espírito, eu tenho um desempenho sobrenatural. Nunca ninguém antes de Pedro, nunca ninguém depois de Pedro andou sobre as águas. Quando Pedro olhou para Jesus e escutou, estava escutando a palavra, estava sob o desempenho do Espírito, ele andou acima das circunstâncias. Mas ele não tinha que andar, não era um esforço, não era uma tentativa, era um milagre produzido por olhar para Jesus e ouvir Jesus. Veja, é um resultado dessa comunhão. Enquanto só ouvia e só prestava atenção na palavra e no Espírito, recebia poder para estar acima, para viver milagrosamente. O homem espiritual, ele anda acima, está passando luta, mas ele está alegre. Ele está sendo perseguido, mas ele consegue perdoar. Ele anda acima, ele não é escravo, ele é livre. Ele não é dominado pela circunstância, pelo ambiente. Ele tem paz, mesmo sendo cerrado ao meio. Ele é apedrejado, ele abençoa, porque ele é livre. Ele é forte, ele tem um desempenho sobrenatural. Mas reparando, o que significa isso? Ouvindo outra coisa. Enquanto ele estava ouvindo e vendo Jesus, ele tinha um desempenho sobrenatural. Mas quando ele ouviu outra voz, a voz do vento, aí ele afundou. Portanto, a voz que você ouve está te conduzindo para cima ou para baixo. A voz que você está ouvindo, se for de Deus, te dará as mesmas obras e maiores. Mas se for da religião, ela vai te levar para baixo. Em Êxodo 3:11, Moisés diz assim: quem sou eu para tirar esse povo do Egito? A fé não é ficar dizendo diante de Deus: eu não posso, eu não consigo. Isso pode ser até um bom começo, sabe? Reconhecer que não é, que não pode, isso é um bom começo, mas não pode parar aí. Então, a fé também não é ficar dizendo diante de Faraó: mas eu não consigo, diante das lutas, diante das ondas. A fé não é ficar dizendo que você não pode. A fé é dizer que Deus pode. Foi o que Deus disse para ele: eu sou o que sou, eu posso em você e através de você. A fé, Deus diz para Ezequiel 37:3: você crê que eu posso juntar esses ossos? A fé é dizer: só pode Deus na minha vida, através da minha vida. Isso é fé. Olha, Efésios 3:10 diz que através da igreja Deus opera diante de principados e potestades. Em Mateus 9:28, Jesus chega para os ceguinhos e fala assim: vocês creem que eu posso? Aí eles cremos. Aí eles dizem: então seja feito conforme vocês creem. Sabe o que é a fé? A fé é conhecer tanto a Deus que descobre que Ele é fiel e galardoador daqueles que o buscam. A fé tem uma comunhão tão continuada. Sabe, você busca Deus e jejua e ora, e você: eu quero te conhecer, eu quero ter uma comunhão mais profunda contigo, aprofundar meu relacionamento contigo, eu quero revelar a tua presença quando eu sair desse quarto. Porque o religioso é assim, ele aprende e explica. O religioso, ele ouve, aprende e explica. O homem espiritual, ele vê, percebe e revela. Ele não fala de Jesus, ele mostra Jesus no seu comportamento, nas suas decisões. Ele passa o Espírito, não somente informações sobre Jesus, ele transmite vida, a presença do Senhor, e vai junto com as suas palavras, de forma que as pessoas não são informadas, elas são transformadas, edificadas. Eu disse: edificaria a igreja, amém? Aqui diz, amados, em Romanos 4:22, que Abraão estava certíssimo que o Deus que prometeu era fiel para cumprir. Ora, Abraão não podia fazer um filho para Deus?
Faça um filho, eu te jogo no inferno. Não, Abraão só podia crer que Deus faria. Entende que a fé não é você fazer coisas grandes para Deus. A fé é crer que Deus está fazendo em você. Lembra que Marta queria fazer para Deus? Ele disse, mas Maria, eu estou fazendo ela. Você trabalhando para mim, eu estou trabalhando nela. Isso é mais importante para mim. Porque quando ela levantar, ela vai trabalhar ungida. Quando ela levantar, ela vai ter o meu desempenho, a minha obra. Eu não aceito nada que é humano. O que nós vemos é que Deus não disse assim, Josué, derruba Jericó, senão eu te mando para o inferno. Josué jamais poderia derrubar Jericó. Não se requer isto. Milagre impossível do homem. O que se requer é que Josué creia que Deus pode derrubar Jericó. Mas sabe quando é que Josué creu? Depois de andar 40 anos com Deus. Isso leva tempo até você conseguir vencer a desconfiança e confiar. Aí começam as obras de ouro, pedra preciosa. Júnior, depois de você ter o seu deserto, aí você abre a boca e levanta a mão. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque você passou pela prova, renunciou tudo. Os outros estavam buscando a bênção, estavam conseguindo tudo, e você estava lá gastando a sua vida, tendo uma comunhão e querendo perceber o Senhor. E aí você conheceu a Deus, tirou todos os seus temores, gerou uma fé. Agora você diz, mas eu creio que Deus pode fazer isso. E sabe o que Deus faz na sua vida? Só o que você crê que Ele pode fazer. Deus, Ele é todo poderoso, mas na tua vida Ele só faz o que você crê que Ele faz. Se você não crê, Ele não faz. Não é porque Ele não pode, por causa do livre-arbítrio. Portanto, quanto mais você percebe o Senhor, mais liberdade o Espírito opera na sua vida e através da sua vida. Veja, amados. Em 1 João 4,18 diz que o amor de Deus sendo revelado tira de nós todo o medo. Desde a queda nós temos medo de Deus, desconfiança de Deus. Deus não está me ouvindo. Isso é uma coisa da queda. Agora esse medo, para ser substituído em confiança, ninguém confia em quem não conhece. Tem que andar um tanto. Agora o problema é esse, minha irmã. Como é que eu vou conhecer a Deus numa igreja que não está me estimulando a exercitar o meu espírito, a aprofundar minha comunhão com Deus, numa igreja que está me distraindo com cânticos e pregações para me correr atrás da bênção, atrás de atividades? A gente cai de paraquedas na igreja, já vira presbítero, já tem que fazer a obra, senão Deus vai jogar numa cama, porque o negócio é esse, ele é obrigado a fazer. É que nem você pegar uma criança e falar, você tem que me dar um neto, você tem que me dar um neto, você tem que me dar um neto. Escuta, irmãos, Paulo treinou 3 anos meus seus discípulos, e hoje as pessoas chegam na igreja, elas não têm essa paciência de sentar e serem geradas pela graça, elas querem já cargo, título, oportunidade do púlpito, senão eu vou para outra igreja, porque elas me dão cargo, hein? Se você não me der cargo aqui lá, então ele não é essa a proposta de Atos dos Apóstolos, e não é a proposta da graça. Você colocar neófito na frente do ministério, você vai arrebentar com eles, porque vai vir, você prega, no outro dia vem a luta, o inimigo vem para cima de você. Eu não tenho mais tempo, mas que Deus nos ajude, amados, a andarmos acima, cada vez mais, porque estamos vendo e ouvindo. Bem-aventurado daquele que vê e que ouve. Agora, como é que eu vou treinar as pessoas a verem e ouvir a Deus, se eu estiver treinando elas a verem, buscarem, sonharem com a bênção? Não tem como. É impossível. Dizem que não é impossível. Eu te digo, é impossível você gerar um povo apostólico com campanhas de prosperidade e com cultos que se falam de bênção e vitória. É impossível. Impossível. Sabe por quê? Porque só quando elas estarem no seu espírito e perceberem a Deus e verem e ouvirem a Deus, elas serão fé para o arrebatamento, que a fé vai brotar no coração delas. Senão, você vai distraídas com as migalhas, né? Distrai a pessoa ali com as bênçãos ali, que adianta ganhar o mundo inteiro. E naquele dia descobre que está despreparado para o arrebatamento. Morreu tão abençoado, mas morreu despreparado. E tudo que ela conquistou com a sua fé, agora os filhos e netos estão disputando na justiça. Que Deus tenha misericórdia de nós, amados, desse evangelho da porta larga, esse evangelho anátema, esse evangelho que troca Jesus por bênção, esse evangelho que, em vez de gerar um povo santo para o céu, quer gerar um povo profano, correndo atrás de bênção, correndo atrás de cargo, correndo atrás de título, correndo atrás de microfone e oportunidade, ratos de igreja. Não, amados, nós queremos gerar um povo para o céu, que traga o céu na terra, através de uma vida e caráter e comunhão com o Senhor. Amém? Deus tenha misericórdia de nós.
aqui, a gente continua.